Estamos vendo, tá? Isso, foi. Oba! Ah, era isso, tudo bem. Então tá bom. Tá bom, gente. Então, quem já está comigo há muito tempo, vai ver alguma coisa repetida. E como pela repetição a gente aprende muito, e eu aprendi isso muito vendo meus filhos e nossos alunos, e toda essa trajetória de educação, ela é muito repetitiva, então nós vamos repetir mais uma vez, né? Para que a gente fique com uma proposta bastante. Porque também temos uma outra situação, que é a situação de receber e interagir com pessoas que estão chegando novas no grupo, né? A Márcia, a, a Giane, né? Então, eu vou iniciar com uma discussão sobre as categorias. E para isso eu recorro ao Roberto, né, Carlos Roberto Jamil Cury, que tem um livro bastante antigo, eu não trouxe aqui a data, mas ele é de 1980, alguma coisa, da década de 80, tenho certeza mais não, já não peguei, eu não fui, gente, eu tenho que pedir desculpas a vocês que meu trabalho vai ser assim, sofrível, porque eu queria ter feito com mais calma e não tive, está bastante atropelado, tudo que está acontecendo aqui, então eu não consegui tempo para atualizar. Então, primeira coisa, uma das importantes tarefas, não façam como eu. Vocês tenham que ser mais rigorosas e colocar as datas. Eu esqueci de colocar. Mas vamos lá. Para esse material do Cury, me ajudou demais a compreender, desde a década de 80, desde a minha inserção no campo da educação, o nosso papel ativo na educação, dentro de uma perspectiva marxiana, ou marxista, como preferirem. Nesse livro em particular, ele traz as categorias fundamentais. E aí ele fala da contradição, da totalidade, da reprodução, das mediações. Deixa eu ver. O que eu tenho que fazer aqui para tirar isso aqui? Ocultar? Mediação. E a Tá mediação, tudo né, certo. entre outras. Oi? Tá Perdeu tudo alguma certinho, coisa? tá aparecendo. Não, Ah, o slide tá. tá joinha. Ah, tá. Tinha uma tarjazinha na frente e eu não conseguia tirar. Agora entendi. E essas categorias, elas são fundantes para nós entendermos, e elas se articulam, você não trabalha uma sem a outra, né? Dentro de uma categoria marxiana, você tem a contradição como a base, né? É como ele chama, a base metodológica da dialética. Então, é também a própria dialética, né? Como um movimento contraditório, em que você tensiona e é tensionado, você age e é afetado, né? Então, é nesse movimento que a contradição é das categorias que nós não podemos descuidar em todo o processo de análise que fizermos sobre a realidade, ou os processos sociais, ou e dentro dos processos sociais, o processo social que se refere ao campo educativo, né? Aos trabalhos em sala de aula, ou as políticas públicas, em qualquer um dos setores da educação, nós temos que tratar isso com muito cuidado, entendendo isso dentro dos movimentos e dos tensionamentos, das contradições iminentes dentro do sistema capitalista. A totalidade não é o todo, não é tudo, mas é uma relação entre o todo e a parte, né? Essa também se vincula ao tensionamento das contradições, mas é aquilo que você tenta entender como algo que engloba, né? Que conecta, que articula o real e outros processos. Então, é por aí
que nós não podemos, então, descuidar dessa categoria também, a totalidade. A reprodução. Nós tivemos, inclusive, no tempo passado, né, na década de 80, muitos estudos, Bourdieu, Passeron, esses termos, esses teóricos nos ajudaram a compreender melhor esse termo, né? Como a sociedade se reproduz e como a escola é reprodutora dessa sociedade, como ela é um núcleo que é gerado pela própria sociedade na autoconservação nessa sociedade. Então, e aí avaliando ele no processo dialético também, né? Processo das contradições, compreender como é que essa reprodução que a escola também executa, ela está dentro de uma lógica dos tensionamentos do capital. E aí nós chegamos ao conceito de mediação. E o conceito de mediação, conforme os textos, não sei se vocês leram, tiveram tempo, né? Uma das preocupações maiores da Maria Schiavata, e depois ela me afetou bastante, porque principalmente quem trabalha no campo da arte banalizou muito esse conceito, mediação. Você vai falar de mediação em qualquer situação. O professor é mediador. O monitor que recebe a visita do público nas galerias ou nos espaços expositivos chama-se mediador, né? É a mediação cultural, a mediação pedagógica, a mediação, e aí muito próximo à ideia de meio, aquele que articula e se coloca em conexão de uma parte com outra parte. E não é essa reflexão que nos interessa. A reflexão do conceito mediação, cunhada e discutida dentro das relações dentro do materialismo histórico-dialético, elas impõem ou exigem uma radicalidade no estudo. É preciso a gente historicizar, compreender um pouco melhor, para que a gente não banalize. E para nós que trabalhamos a imagem como mediação, aí sim eu gostaria que esse fosse um cuidado especial, para que isso fosse nosso, por exemplo, um diferencial do nosso grupo nos estudos. E eu fui compreendendo que, cuidando disso, no campo da leitura da imagem, ou na questão da arte e da estética, ela também se torna uma categoria para todo o processo de investigação no campo da educação. Né? Então, ele traz as relações concretas, que são os processos sociais vividos, que vão engendrando práticas particulares, situações que são datadas, localizadas e datadas e localizadas, né? Elas têm um lugar e têm um período histórico, ou tem situações colocadas por um processo histórico e regional, ou nacional, ou internacional, ou né, múltiplo. Então, nós temos que entender as mediações nesse movimento, tá? Então, mas vamos adiante para ver o que é realmente mediação, né? Então, aquele texto que eu encaminhei, que também tem muito a ver com essa preocupação de tentar passar por uma compreensão cotidiana, superficial do conceito, e ir mais a fundo, ele retoma esse conceito em Hegel.
Hegel, vamos pegar a data, né? Ele viveu de 1770 a 1831. Com Hegel, muitas categorias ou conceitos do materialismo, como, por exemplo, a dialética, são problematizados, vamos dizer, ele é o embrião, vamos chamar de embrião, né? De uma reflexão que ainda se colocava num nível idealizado. Mas o Marx, em contraposição com o conceito iniciado na reflexão por Hegel, por isso que a gente, toda vez que escuta, né, ouve discussões sobre... Eu não sou a filósofa mais... E não sou filósofa, né? Eu estou enveredando aqui por um campo, na minha leitura que faço, e apoiada por alguns teóricos, né? Mas eu percebo, nós podemos perceber que, em grande parte, esses teóricos que nos ajudam a compreender esse processo, eles sempre, de novo, articulam um pensamento hegeliano com a crítica de Hegel ao idealismo alemão, e, em consequência, então, ele também ressignifica conceitos importantes que eu estou chamando de embrionários na concepção hegeliana. Né? Então, por exemplo, a dialética. Dialética já era um conceito que estava presente nas reflexões de Hegel, mas ele tinha uma ideia de processo em espiral, que você tem sempre uma situação idealizada, né, em que os sujeitos, eles são intelectuais, a situação é de sujeitos que pensam, né, e que então estão teorizando sobre a realidade, mas não se trabalhava nessa perspectiva da dialética como Marx vem, então, posteriormente criticar, criticando, vem afirmar, né, que ela se dá na materialidade do processo histórico da humanidade, e não como uma ideia dos sujeitos, como uma elucubração mental em que o sujeito faz a tese, faz uma antítese e chega, então, a conclusões e a fecha aquilo e fica num discurso sem raízes, né? Sem uma materialidade concreta. Então, vamos dizer o que Marx e Engels falam. Bem ao contrário do que acontece com a filosofia alemã, que desce do céu para a terra, aqui se sobe da terra para o céu. Quer dizer, não se parte daquilo que os homens dizem, imaginam ou engendram mentalmente, tampouco do dito, pensado, imaginado ou engendrado mentalmente para daí chegar ao homem de carne e osso. Parte-se dos homens realmente ativos e de seus processos de vida real, para daí chegar ao desenvolvimento de reflexos ideológicos e ao eco desses processos de vida. Então, é aqui que está a diferença entre Marx e Hegel, tá? Marx e Engels com o pensamento Hegel. Vamos voltar no Hegel, né? Em que o Hegel tem a ideia de mediação, que ainda depois se mantém bastante ativo nas reflexões que seguem dentro do campo da filosofia, que é um processo contínuo, sim, de vir a ser de si mesmo, o devir, né, esse processo em que o homem está sempre se produzindo não só no seu individual, dentro do individual, mas na relação com o coletivo e no próprio coletivo, produzindo, né, dos seus próprios conhecimentos, mas não, nesse caso aqui, Hegel já tinha essa ideia,
o que vai acontecer com Marx é a superação da visão intelectualista, né? Aqui eu achei bem interessante na discussão que o nosso teórico, agora o Gama, né? Agora não consigo lembrar. Eu não botei de novo uma referência aqui, mas se vocês receberam, vocês podem olhar. Ele fala, então... Zacarias. Tá. Vê lá para mim, eu não consigo ver agora, tá? Tá aqui, mas eu não vou entrar nisso agora. Ele vai fazer uma reflexão também do campo das assembleias, de como se organiza a sociedade, né? A mediação, para Hegel, poderia ser uma busca também, no nível governamental, de organizar os interesses coletivos das comunidades, das corporações e dos próprios indivíduos, que seria, assim, idealizado também, né? Assembleias poderiam... Eu fiquei pensativa, eu teria que entrar numa discussão mais aprofundada, se a gente tiver interesse, né? Porque me parece muito próximo do que o Jürgen Habermas vinha fazendo, né? De que haveria dentro desse a ideia de consenso. Eu não sei se é por aí, o que é, né? Mas eu deixo aqui como uma interrogação para a gente investigar no futuro, tá? Mas ali já tem um embrionário, um pensamento que depois se reflete nas outras pontuações. E aí, voltando a Marx, então, para Marx, não. Para Marx, são os seres humanos ativos. Eles têm um processo real de vida que desenvolve reflexos e ecos ecológicos desse processo de vida. Essa ideia de que tudo tem um contexto onde se produz, e por isso ele é diferenciado, porque os contextos vão trazendo um modo de produção distinto, vai produzindo também formas de produzir a própria vida, a própria existência, né? Como a gente vem falando com frequência aí, material e simbólica, né? Distintamente. Cada contexto gera, então, esta especificidade, essa particularidade que o Lukács vai chamar depois, tá? O Estado, então, ele acha que não é possível um consenso entre o Estado e a sociedade civil tão tranquilo. Ele tem que ser produzido anteriormente, não numa roda de conversa ou numa assembleia. Ele pode, né? São precisamente, ele chama de extremos reais. Eles são extremos reais, porque eles próprios são produzidos dentro de mediações muito particulares. Isso depois a gente vai vendo conforme a gente vai avançando. Não sei se vocês quiserem que a gente pare alguma coisa, mas eu, por enquanto, vou deixar assim, né, uma reflexão de que aqui ele chama isso, e chama muito atenção, o Estado e a sociedade civil. O próprio Gramsci depois vai aprofundar a importância e a forma de organização da sociedade civil. Mas eu quero deixar isso para mais adiante a gente conversar. Tá? Então, são seres opostos. Olha que potente, hein? Nós estamos à véspera aí das eleições e realmente esse desfile de discursos opostos, e aí tendo um presidente que mostrou a pólvora, deixa eu rir para não chorar, né? Esse presidente que está ameaçando os Estados Unidos com pólvora, ele realmente não me representa. Então, como é que a gente vai equacionar essa reflexão, né? Ele hoje representa, ele foi democraticamente, né, eleito. E o Estado, de alguma maneira, governo, tem as marcas, mesmo que
em algum tensionamento a gente consiga ainda fazer algumas intervenções, algumas reflexões, mas em outros tempos a gente já teve situações muito mais. Essa é uma fala que eu deixo aqui suspenso também no ar para vocês retomarem depois com a gente, tá? Então, eu acho que essa reflexão de Marx aqui nos ajuda a pensar um pouquinho sobre isso. E aí vem Gramsci. Sim, a data de Marx, 1818 a 1883, junto com Engels, eles nos impactam, né, e repercute até hoje essa importante reflexão que vai mostrar as contradições do capital e a exploração do capital sobre, né, o trabalho humano. E, em especial, eu quero destacar aqui em Marx ainda há algumas reflexões que ele vinha, eles, né, Engels junto com Marx, nos ajudam e se mantêm tão atuais. O trabalho como distintivo de todo o processo humano de autoconhecimento, de transformação da realidade, essa reflexão bastante radical sobre as formas que o trabalho se desenvolvem ao longo da história, chegando à exploração, né, em contraposição ao trabalho enquanto produtor de liberdade, né, trabalho como princípio da liberdade e o trabalho como reprodução e exploração da mão de obra e do ser humano sobre o ser humano e sobre a natureza, né? Essas são reflexões que hoje estão ainda e são muito necessárias de serem retomadas na base, lá na reflexão marxiana, porque nos neologismos que se vêm apresentando hoje, eu estou cada dia mais, parece que a gente inventa um mundo novo a cada dia. Outro dia eu estou numa discussão de neologismos, sem buscar a base histórica desse processo. O que é a exploração do trabalho? E as relações de força e ideologias que estão por trás dos processos de vida. Então, eu quero dizer que, para nós, é muito caro a categoria histórica e dentro delas, compreender que os nossos conceitos na educação são também e devem ser também buscados na sua produção histórica, e não sempre de novo inventados como uma situação dos conceitos que parecem, né? E que se tornam cotidianos e não se busca a sua relação histórica. Por exemplo, os atravessamentos. Atravessamentos, eu escutei demais. Para mim, tem tudo a ver com a matriz marxiana que vem refletindo mediação. Mediação, mas é uma outra perspectiva bastante simplória e simplificadora do conceito de mediação. Aí vem como um neologismo na minha avaliação, porque ele talvez até se eu fosse mais a fundo entender mas dentro desse pensamento que eu pouco explorei agora, né, do pós-moderno, o pós-moderno ele vai trazer importantes reflexões, mas na sua reprodução e na forma como ele chega à escola e como a escola se apropria, ele se torna, por exemplo, chavões. Aí tudo se torna atravessamentos. Os atravessamentos. E eu
eu problematizo isso, né? Você realmente entendeu o que está por detrás das relações de tensionamento na sociedade? Você avalia as relações de produção dentro da escola, dentro também na lógica ideológica e das questões de ideologia, etc. São coisas assim que eu estou fazendo um parênteses aqui, tá? Desculpa aí. Parece ruim de falar sozinha, é horrível, tá? Mas eu, então, vou para Gramsci, já que o nosso teórico trabalha muito com Gramsci também. Gramsci, que vive de 1891 a 1937, ele vai trilhar também na perspectiva marxiana. E ele, então, compreendendo essa situação de um sujeito raiz, um sujeito que pensa, que está numa relação de contexto, né? E aí essa citação que eu recortei aqui do nosso teórico que eu havia enviado é um exemplo de como ele pensa o sujeito, né? Eles referindo ao cientista experimentador, é um operário, é um sujeito, né, que está no chão de um lugar, assim, que tem o trabalho como produtor da sua própria existência. Operário nesse sentido mais amplo, trabalhador em todos os seus sentidos, né? Não um puro pensador, veja só, de novo, uma oposição veemente à questão da intelectualista, né? Daquele intelectual que se isola e que faz elucubrações e chega ao pensamento. O seu pensar é continuamente verificado pela prática, e vice-versa, até que se forme a unidade perfeita de teoria e prática. E aí nós temos o conceito fundante de Gramsci, né, que é praxis. Para esse grande contribuidor da reflexão marxiana, a praxis, ela faz esse movimento de mediação, né? Ele chamaria, então, mediação como uma cadeia de muitos anéis. Você vai... Eu já acho que é muito mais não chamaria de rede, mas eu acho que tem a ver com esse pensamento que o pós-moderno depois vem falar de redes, né? Mas vamos compreendendo. Eu acho que ela está aí nas articulações dos anéis, né? Já está ali em Gramsci, já está lá em Marx, o conceito de mediação, muito importante. E aí Lukács ele vive chega a 95 anos, né? 94. Alguma coisa assim, não faço fazer conta aqui não. 1885 a 1971 ele vive. E aqui quem já percebeu, eu venho estudando algumas coisas, ele faz um estudo rigoroso a partir da estética marxista, tentando entender esse lugar do ser social. Ele faz distinções ontológicas. Então, o ser social é o ser humano que tem um processo único, né? E o trabalho é que faz, mais uma vez, reforçando a partir da concepção marxiana, que Marx, né, nos abre os caminhos. Lá vem o político passando de novo. Então, o trabalho vai fazer a distinção ontológica do ser social. Ele distingue o ser humano da abelha, né?
de um trabalho que significa o próprio ser e estar do sujeito e o próprio trabalho faz com que o sujeito transforme o seu próprio contexto. Tá? Ele transforma a natureza, mas é transformado, ele se realiza, então, sob as condições contextuais, né? Como eu estou falando, do homem em sua relação com a natureza, com o próprio trabalho, com o seu próprio ambiente, né? E, através dele, o homem, então, constrói um ambiente e uma história. Então, o ser social reconhece a si em sua própria história e se revela ao seu ser para si. Esse trocadilho que está sempre, desde lá de Hegel, né? É um processo de autoconhecimento, mas não é um autoconhecimento individualizado. Lá em Hegel estava muito ligado a um sujeito que pensa, né? Mas aqui é um sujeito coletivo também, é um sujeito que está em relação. O ser indivíduo e o ser membro do gênero humano são dois momentos de um mesmo ser. Então, essa ideia de indivíduo e gênero humano. Eu faço parte, né, dessa humanidade. A individualidade enquanto partícipe de um gênero elevado ao seu ser para si. Isso é uma reflexão do Lessa que nos ajuda muito a pensar essa dialética do ser e o processo mediador desse ser. O processo mediador enquanto aquela discussão que nós vimos fazendo agora há pouco, né? Que é produzido dentro de processos sociais particulares, situações que o tensionam a cada tempo e fazem com que se configure e se materialize, ao mesmo tempo que a materialidade transforma, vem de novo o processo, e, aliás, não é crescente. Essa também é uma situação que a gente tem que ter muito cuidado, porque o movimento não quer dizer que o progresso sempre seja um desenvolvimento crescente. O positivismo e umas reflexões idealizadas também projetaram a ideia de que o desenvolvimento sempre seria positivo e que está crescente, é crescente. Eu acho que nós temos que rever também alguns conceitos, porque esse movimento faz com que você também possa fazer uma outra perspectiva de reflexão que te leve para entender se esse projeto que você tem aqui de intervenção ou da sua relação com a natureza ou com outro ser humano ou com o trabalho, ele é realmente de progresso. Que progresso? O que seria progresso? Né? Vamos trabalhar contraditoriamente, aí avaliar isso naquela categoria muito importante de Marx, que é a contradição. Né? E aqui eu vou trazer a Ciavata, e a Ciavata vai de novo nos ajudar a pensar processos mediadores, os próprios processos de totalidade, como um princípio epistemológico, um método de produção do conhecimento. Eu tenho que compreender apreender um objeto, concebê-lo na totalidade das relações que o determinam. A totalidade das relações que o determinam é o próprio processo mediador. São as situações reais que jogam e tensionam e fazem com que... Então, quantas vezes eu chego a dizer assim, eu não posso, ou eu tenho que tensionar mais com fulano ou com... Mas eu tenho que saber que dentro das relações que eu estabeleço aqui, eu tenho uma compreensão e ali
ou a igreja que ela participa, ou a família que ela, as relações familiares, ou o modo de produção que ela tem lá com a terra, com a agricultura familiar, ou o seu trabalho na fábrica, trazem determinações tão que no nosso, na nossa relação vão entrar em conflito, elas estão ali em tensionamento o tempo todo, porque elas fazem parte dessa totalidade, ao mesmo tempo que eu preciso compreender que ali tem uma praxis, né, uma prática, que às vezes não chega a ser praxis, ela não foi nem pensada, não é refletida, não é um processo. Aí sim a mediação é esse movimento de tensionar sobre uma realidade, compreendendo como é que essas forças me formam e como é que eu sou, de até certo ponto, conivente, eu não vou chamar que palavra, né? Eu participo dela e reproduzo, vamos dizer, a questões de gênero, de homens e o trabalho feminino, o trabalho da mulher, todos esses movimentos que a gente começa a se autoavaliar e se pensar, mas não só na esfera do, do individual, mas no coletivo. Porque quando eu me encontro com esse grupo que eu tenho aqui, por exemplo, eu muitas vezes me reavalio. E é assim que nós estamos nos formando. Por isso que vamos às ruas, fazemos movimentos, ampliamos alguns avanços no campo da política, e assim esse movimento vai tensionando e vai trazendo, a partir do processo mediadores, e a gente tentando compreender, né, as relações que determinam as nossas práticas, né, as próprias teorias, vão fazendo esse movimento, que não é estático, e é histórico, né? E assim, então, as mediações eu volto só para reforçar, tá? Mediação, então, são processos sociais que permitem compreender o produto do trabalho humano a partir de um determinado contexto histórico, econômico, social. Isso aqui foi uma síntese, assim, uma reflexão que é onde eu cheguei, mas eu acho que eu já tenho revisto algumas questões, inclusive esses textos que chegaram para vocês, eu acho que são bem interessantes, eles são muito mais provocativos, né? E aí, a partir de Lukács, a ideia de que tem múltiplas determinações, né? Dois níveis de determinação, o trabalho, né? E o segundo, que são as formas concretas do devir humano ao longo da história, que, então, são mediações cotidianas entre o ato e a evolução das formações sociais. E aí, como o Mesarros foi aluno de Lukács, esta reflexão depois vai ser aprofundada por Mesarros, tá? Isvan Mesarros, ele vai, então, mais a fundo nessa reflexão de chamar, então, a mediações de primeira ordem, que ele chama, e mediações de segunda ordem. Mais adiante eu faço uma pequena informação sobre isso, mas aqui eu ainda fico com o Lukács, que nos ajuda a mais um pouquinho, já que ele vai pelo campo da estética, no campo da sociologia, das relações de classe, a nos ajudar a compreender esse movimento entre cotidiano e história, e o objeto na sua relação. Então, a história sozinha, para ele, é um colosso, assim, aquela coisa potente, pesada, que cai como uma catástrofe sobre o cotidiano. Falar sobre história, dizer assim, 1000 anos, meu Deus, né? Ou o que foi a Revolução Francesa, mas nós não podemos falar
de cotidiano sem tratar ele na sua relação com a história. Já o cotidiano sozinho, ele também é um mundo próximo, muito do familiaridade, aquele lugar que eu conheço e se reproduz constantemente. Eu estou muito impactada nesses últimos dias, porque passaram aqui alguns, a gente esteve muito com a família, e se perde toda a relação histórica, inclusive das suas narrativas de memória mais próxima de familiares ou tudo mais que está mais próximo, e se vive um mundo de um dia a dia tão reificado, tão coisificado e ditado pelas normas da etiqueta, da televisão, da propaganda, etc. Né? Então, esse cotidiano, ele, sem uma referência histórica, ele também é um absurdo, né? E o objeto, ele está na relação do cotidiano com a história, e nós estamos cuidando dessa situação do desvelamento da materialidade histórico-social da produção desse objeto, né? Então, nós que trabalhamos com a arte, com a fotografia, ou com documentos, ou com práticas, qualquer campo, objeto que nós elegemos dentro do campo da educação, ele tem uma produção material, ele tem sujeitos concretos que o produziram, né? Então, a sua relação histórico-social. E nós estamos, assim, muito atentos a uma reconstituição histórica desse processo. Nós não conseguimos, né, Juber, chegar a retomar tudo, mas fazer esse movimento na comunidade é fundamental. Juber, quer entrar? Estou tentando. Então fala, meu bem, fala. Eu não apareci. Estou sem imagem, mas estou com som, né? Uhum. Estamos ouvindo. Eu acho ótimo se alguém mais falar, porque eu me sinto péssima falando sozinha. Pelo menos deixar umas carinhas aqui, né? Porque a gente some, dá uma sensação ruim mesmo para quem está falando. Mas nós estamos te ouvindo, Gerda, e está sendo, assim, uma aula maravilhosa, tá? Maravilhosa. Ouvindo não, vamos esse conceito, lá, né? Então. Ouvindo esse conceito, né, de você, né, que tanto estudou esse assunto, para nós, assim, está sendo um presente, tá? É uma pena que eu já escrevi a tese, já está com os professores, eu não tenho mais como reforçar lá algumas coisas. Mas isso está muito presente no seu trabalho, eu gosto muito, porque ele tem exatamente esse movimento da história, com o seu lugar do cotidiano também dialogando com essa, e o objeto, que é a imagem que nós elegemos, né, a fotografia histórica, ele tem esse movimento de um movimento da história com o cotidiano, do cotidiano com a história, uma reconstituição que não ela nunca mais vai ser, né, é um rio que passou, mas ele volta a uma reflexão que é aquilo que que o Velho vai nos ajudar a pensar, que é projeto, como é que é? Memória como projeto. Projeto. Então, é essa ideia de que uma reconstituição não no sentido de que eu quero voltar ao passado, mas eu quero compreender o que eu sou agora para projetar meu futuro, né? Porque a mediação, ela é um movimento dialético, né? Você vai e volta, você vai à totalidade, né, para compreender as relações históricas, né, que estão aí presentes, e ao mesmo tempo você volta ao objeto. Então, ele se retroalimenta ali, né? E uma coisa vai mudando a outra, né? Vai mudando a maneira de pensar também a partir
dessa reconstituição, né, que se faz do objeto. Isso. Que o Lukács vai chamar de particularidade, é um campo das relações humanas onde tudo se concretiza, onde a relação entre o universal e o singular se encontram, a produção, né, tem uma materialidade, e por isso eu gosto muito de trabalhar com os conceitos de as imagens materializadas, elas são materializadas pelo trabalho humano, pode ser a partir de uma produção pré-fotográfica, como fotográfica, como pós-fotográficas, pode ser uma ilustração, como a Giane vai analisar, ou como a Josi também vai abraçar, né? São produções pré-fotográficas, mas ele tem uma materialidade, o sujeito concreto que as traçou, as pensou, e elas têm também uma discursividade que está ligada com o contexto em que foi produzida. A data e o ano, vamos dizer assim, não é o ano, né? Mas é a realidade social que nesse, por exemplo, que a Josi nesse momento está trazendo, é muito, muito particular. Dentro de políticas sociais de inclusão e políticas afirmativas, foi possível produzir materiais, né, para uma educação bilíngue pomerana, que, então, ela está datada, ela tem um fomento, e não é só da vontade de uma professora ou de um ilustrador, mas é um coletivo, é nesse movimento do coletivo que a gente quer entender. A particularidade tem essa situação na ideia de Lukács. Assim, na época, esse desenho aqui já tem muitas décadas, então já tem uma década, né? Uma década, porque faz parte da minha reflexão lá nas discussões lukácsianas. Então, é objeto, a história e o cotidiano, eles se permeiam e no chão das mediações. A particularidade, então, engloba esse conjunto de reflexões de um objeto datado, localizado, múltiplas determinações sociais que o produzem ou que o tornam, né, a sua concreta, a sua realidade concreta, e dos sujeitos concretos pensando sobre sua própria condição social e humana, né? E aí tem o Mesarros, que eu já fiz um comentário anterior, né? Juber, você gostaria de complementar ainda? Não, só uma dúvida quanto à particularidade, é o que se produz, né, nesse movimento, né, do cotidiano, são as produções humanas, né, mas são só objetos, assim, fotografias, imagens, ou também a gente pode... as relações que se dão ali no dia a dia da escola também são particularidades que poderiam ser analisadas? Não Com sei certeza. Você entendeu minha dúvida? Com certeza. Eu deixo assim para o grupo discutir, eu acho que é bem pertinente sua reflexão, porque, vamos dizer assim, Lukács ele estava preocupado com uma reflexão bastante pontual. Ele queria trabalhar, na vida dele se dedicou à construção de uma estética marxista, porque quando você trabalha com a obra de arte, muitas vezes se vai vamos dizer assim, do discurso do singular, do indivíduo pelo indivíduo, a uma outra reflexão que é aquela da história, que é aquela que vai trazer lá toda
a expressão humana desde o homem das cavernas, e aí há um discurso meio que linear, meio que também muito pouco tratado dentro de uma relação dialética de diferenças e do que é distinto dentro desse processo que não é único para todo mundo, né? Não é. Hoje nós temos muito discutido as questões das relações étnico-raciais, e isso tem trazido também, está aí na raiz da reflexão lukácsiana também, marxiana. Embora ele não tenha trabalhado, o Marx não tenha trabalhado a cultura, mas ele estava preocupado com essas relações que a sociedade capitalista produzia de um discurso único. E quando o Lukács assume para si uma tarefa de compreender a análise da obra de arte, do discurso da produção artística, ele está construindo, então, uma categoria que ele chama assim, a particularidade como categoria central da estética. Eu não posso fazer um discurso de estética sem entender esse local, essa situação, as relações mediadas dentro da relação histórica, cotidiano e o próprio materialidade do objeto. Materialidade do objeto aqui não quer dizer, tá certo que quando eu falo de uma obra de arte, ela tem, sim, uma materialidade física, mas eu posso também fazer a análise dos discursos, né? E os discursos estão registrados ou são orais, mas são práticas que estão no contexto das relações sociais. E todas elas se tornam e podem se tornar objeto de minha análise. Né? É mais ou menos assim que eu entendo, mas eu acho que é bem pertinente você pensar nisso e provocar a gente nessa reflexão, tá? E, por enquanto, então, Mesa Arroz fica aqui, e eu volto, então, aqui às questões do próprio, eu recomendo vocês ao Cury. Quem quer se introduzir, quem está aí no mestrado, não vou pedir que vá ler Lukács, né? Mas que faça a leitura em Cury, porque a própria escola tem que ser analisada a partir dessas relações, né, das categorias marxianas. Porque dentro dessa nós podemos ir mais a fundo em compreender as relações de contradição, né, e como a escola participa das relações dos conflitos hegemônicos, ou da hegemonia e contra-hegemonia, né? Ou então naquela discussão de que ela é reprodutora da sociedade, ela tem lugares sociais ocupados, né? Reafirmando os lugares sociais ocupados na sociedade, mas ao mesmo tempo ela pode trazer as diferenças e as contradições e fazer que é um movimento próprio da própria sociedade, da contradição que está na própria sociedade. E aí eu quero, então, dizer que, pegando lá uma síntese do que o próprio Cury tinha lá, discutido, embora, desculpem, eu não tive acesso mais ao livro, ele está lá na UFES, eu não fui buscar, mas aqui eu tenho, então, uma resenha que me ajudou a retomar como ele... Aqui a mediação, né? Revela um movimento duplo da educação de preparar os agentes da reprodução ampliada do capital, né? É mão de obra especialista, e vocês sabem muito bem como a gente vive esse conflito, né? E de filtrar a maneira como podem ser revistas as relações sociais.
porque dentro da sala de aula chegam todas essas diferenças e é nesse mesmo contexto em que os tensionamentos nós mesmos vivenciamos tudo isso todos os dias, sabemos como que a escola é esse lugar das mediações em que nós estamos nos ressignificando e somos tensionados cotidianamente nossos conceitos, naquilo que... E tem gente aí, inclusive, querendo eliminar a escola da vida das crianças, né, fazer homeschool. Imagina só as crianças ficarem só por conta de algumas famílias aí, né, qualquer uma das famílias, não quer dizer que umas e outras são melhores, porque em cada uma tem uma reprodução constante. Agora, o encontro com a diferença é fundamental, o encontro que nos faz tensionar nossas relações, nossas concepções, nossa ideologia é potente, né? Então, é isso. Eu não vou ler essa discussão aqui, mas eu quero deixar, então, de que voltem a ler Cury. Quem já leu Educação em Contradição, do Jamil Cury? E aí, obrigado, gente. Eu quero deixar aberto para a gente discutir. Tá? Jeane e Márcia, principalmente, eu gostaria, assim, de ouvi-las e também quem já está comigo há mais tempo também, complementando as reflexões que eu comecei aqui, são mais uma provocação e não é uma aula, assim, eu quero ouvir, né, são provocações. Vamos lá. Professora, então, primeiro, né, dizer que todos os textos, eu li os textos que você indicou, não consegui fazer essa leitura com a profundidade que a gente gostaria, porque junto os textos das disciplinas, né? Mas, para mim, foi uma leitura fundamental, porque eu via esse termo mediação, e como eu não tinha ainda feito nenhuma discussão maior sobre isso, ainda ficava para mim, que ideia de mediação é essa, né? Porque eu pensava, não pode ser essa mediação aí do senso comum, de simplesmente estar no meio, né? Mas o que seria essa mediação? Então, assim, foram textos fundamentais para essa aproximação com esses conceitos, especialmente, né, se tudo caminhar como a gente vem conversando, eu vou trabalhar com a fotografia, nessa perspectiva de fotografia, a partir desse conceito de mediação e como fonte histórica. E aí eu queria fazer uma pergunta, na verdade, se eu conseguir compreender as últimas questões que você apresentou. Quando eu penso na fotografia, usando essa categoria de particularidade, e aí fica para a professora e para os demais, né, membros do grupo que tem uma leitura mais ampla que eu. Então, eu vou analisar a fotografia na sua materialidade, enquanto objeto produzido pelo trabalho humano. Eu vou pensar a fotografia relacionada ao contexto de produção, aquela realidade, aquele momento histórico, e quando eu faço esse movimento da fotografia em si, enquanto objeto, e datado historicamente, produzido por alguém, né, tentando retratar um determinado momento, e ao mesmo tempo eu relaciono com aquele momento histórico, eu também estou trabalhando com a ideia de generalidade, historicidade e singularidade. E, de alguma maneira, eu me reporto à totalidade, essa tensão entre partes e todo. É isso mesmo ou eu fiz uma confusão? Alguém gostaria de fazer um comentário em relação ao que a Márcia falou? Então, Márcia, é isso mesmo, é essa relação mesmo
você pega, principalmente você, Juba, que vem trabalhando com a questão de fotografia histórica, como fonte histórica, ela tem essa situação mesmo, né, de ter elas são datadas e elas remetem a uma situação concreta de sujeitos localizados concretos, mas elas ligam um sujeito a uma relação que extrapola aquele lugar, que ela tem a ver com o próprio movimento da sociedade, né? Esse do singular, não se esgota no singular, né? E ela remete a uma relação do gênero humano e de uma história que nós estamos buscando como caminhos, vamos dizer assim, no campo da educação. Eu também fiquei assim com essas dúvidas, né? E sempre estava recorrendo à Gerda, tentando entender melhor também, quando eu comecei a pesquisa do mestrado, né? Porque eu acho que no mestrado eu fiz muito isso de fazer análise mesmo histórica, né? Da fotografia como fonte histórica. Então, o conceito de mediação usado lá, ele teve mais essa finalidade da fotografia como documento, né? Agora, nessa pesquisa, isso não fica assim tão claro, né? Esse conceito de mediação ali não fica assim tão claro. Só que eu, assim, analisando, eu vejo que eu me apropriei de tal forma do conceito que isso resultou numa praxis, não sei como que Gerda explica isso aí. O trabalho ele caminhou por outro caminho, não ficou só na análise da fotografia como fonte histórica, porque eu acho que isso meio que já não é que se esgotou, como era a mesma comunidade, eu acho que não convinha mais continuar falando, né, dos aspectos históricos que determinam, né, a questão das escolas multisseriadas lá na comunidade, porque isso foi feito no mestrado, né, mas assim, eu fui me cuidando para não cometer também equívocos, né? Porque em determinados momentos a gente acaba dando uns deslizes aí no conceito, né? Por exemplo, eu ainda tenho certa dúvida. As crianças mediaram, né? Eu usei esse termo, um trabalho, um diálogo, né? Entre a comunidade e as imagens. Então, em alguns momentos, talvez o conceito foi usado de uma outra forma, eu não sei. Tá, mas veja só, eu acho que você falou uma coisa muito importante, que a reflexão que você faz, ela já permeia a sua própria praxis. Então, você está avançando, isso não quer dizer que você usando o termo, né, a criança mediou, o mediador, sei lá o que, você esteja incorrendo em algum erro. Não tem, a linguagem corrente, ela convencionou, ela aceitou. Agora, o que eu estou problematizando é uma situação de você não ter aquele processo catártico que o Gramsci vai falar, né? De você mediar sua própria processo, compreendendo essas tensões que estão por detrás e que fazem com que o seu objeto tome uma outra perspectiva, que não só aquela de estabelecer uma ponte entre um sujeito e a leitura da imagem, né? Mas compreendendo essa leitura como um processo amplo de formação que está permeando toda a sociedade e a comunidade. E fazendo essa análise, essa experiência local, ela se torna, se universaliza. Ela tem o potencial de ser universal no fundo do seu quintal, né? Então, é por aí que eu penso. Sim, fico mais tranquila. Eu não sei se eu
consegui entender a problemática da Márcia, mas também, assim, eu entendi que ela tinha essa preocupação entre o universal e o, o singular. Professora, basicamente pensar essa ideia de particularidade com totalidade. Essa relação que eu fiquei um pouco confusa. Boa tarde a todas. Então, a Márcia provoca, né, pensar as imagens. A gente já trabalhou com imagens em vários cursos, né, professora Gerda? E a gente sempre gostava de trazer provocações para aquela imagem. Então, assim, para quem ela foi fotografada, por quê, né, com qual finalidade. Então, como nós somos estudiosas de Benjamin, né, eu vou aí relacionar com uma leitura de imagem, uma provocação de imagem a contrapelo. É você pensar o que está contrário àquela visão que está sendo, que eles estão querendo colocar. Ainda mais se for uma imagem de um momento histórico, enfim, pensando aquelas perspectivas hegemônicas e de aqueles movimentos que querem que a gente acredite em uma verdade, né? Então, é uma sugestão, não sei se a professora Gerda pensa assim, mas nós provocarmos essa imagem, eu acho que é interessante, fazer perguntas ali, né? O porquê daquilo está posto, de quem fotografou, para quem foi, é uma dos primeiros diálogos, aí depois também, né, do particular vai para o universal, e é um ir e vir, é dialético, né, essa mediação dialética que a gente tem falado aqui. Professora, parabéns, eu gostei muito da apresentação, li os textos também como a Márcia, e assim, não li todos também, porque como a Márcia também, né, a gente tem muitos afazeres, mas achei bem interessante, já levei para uma das minhas aulas esses conceitos que você trouxe, né, dessa construção filosófica, eu achei super interessante, e me tocou muito, que a gente tem falado muito em progresso nas nossas leituras caminhanas, né? Que progresso é esse que está sendo posto, que está sendo colocado numa ladeira abaixo, que é para a gente engolir e ponto, né? Então, é para a gente pensar no progresso do apagamento das memórias e das tradições, que não querem que adentrem o cotidiano, que querem que a gente fique trabalhando sem refletir, né? Eu achei bastante interessante a sua fala, gostei, eu só estou assim, reiterando o que você falou, porque quem sou eu para falar mais do que a professora Gerda? Não dá, ela já falou tudo, a gente só reitera, tá, professora? E, assim, pensar a mediação enquanto conexões, né? Eu até pensei no rizoma de Deleuze, que esses dias a gente viu uma palestra com a Gisa Pikoski, e ela fala do rizoma, e tem tudo a ver, porque é um imbricamento intercultural, são as relações diversas, não parar nesse mediação como um meio apenas, mas dessas relações diversas e dialéticas. Eu achei muito pertinente essa colocação e os textos escolhidos foram muito interessantes. Gostei demais. Eu acho que é por aí. Adorei. Muito bem, eu acho assim, vocês são fantásticas, né? Eu, assim, foi só mais uma provocação e eu fico bem quadrada quando eu tenho que fazer uma coisa que eu fico falando sozinha, né? Mas eu queria dizer que dessa ideia dos atravessamentos, dos rizomas, tem tudo a ver com uma produção que vem sendo questionada desde, vamos dizer assim, desde a crítica marxista ao modo de produção capitalista que estava vigente, né, na Europa e que foi importado e exportado e é vigente e hoje é predominante em todo o mundo, né? Então, a ideia de você ler, então, eu lembro que a Maria e eu discutindo, né, ela dizia, veja a caneta. Sim, não é só eu descrever essa caneta e dizer que ela é
uma caneta que faz parte de uma sociedade esclarecida, que escreve, né? Uma sociedade letrada, né? Uma sociedade letrada, mas eu também entender que aqui tem um trabalhador que está por detrás dessa caneta, e que uma sociedade capitalista de descarte, que em 2 ou 3 vezes eu vou jogar isso aqui, vai gerar um lixo, vai gerar né? Então, desde o modo de produção, analisado nas relações mais profundas da contradição e da exploração da mão de obra e da relação de capital, ao modo como ele chega e para que ele serve, ou a forma que, inclusive, ele impacta na sociedade, tanto seja na situação da exclusão daqueles que não estão usando uma caneta, mas também da forma da material como ela é descartada. Então, desse objeto tão simples, eu posso fazer reflexões muito profundas, né, que tem o meu contexto histórico como um contexto de base para eu entender minha relação com a humanidade e essa simples caneta, que em milhares dela tem aterrado, por exemplo, os nossos lixões e os nossos rios e as nossas, né, a nossa água, a água que a gente bebe, vamos dizer, por último, né, uma coisa assim muito, eu estou fazendo muito radical, que aí está a matriz do materialismo histórico dialético. O modo de produção precisa ser analisado nas suas contradições e nas relações mais complexas, não simplesmente no seu descrição superficial. E entrando na reflexão mais aprofundada, é essa relação das mediações que eu deixaria aqui por... Aí a totalidade, a totalidade é entender realmente essas múltiplas determinações que vão produzir esse objeto, tá? E que nos relaciona com o gênero humano numa relação universal do que eu, como humanidade, quero, né? Nas relações que tenho com esse objeto, não só como esse objeto, mas através desse objeto com o sujeito que está por detrás dele, que está na relação da sua produção, que está na relação do seu descarte, que está na relação... Então, é um complexo, é bastante complexo, assim, eu estou aqui explorando, né? Porque você pode ir muito a fundo nisso aqui, não simplesmente uma leitura superficial. Assim como você está fazendo com a fotografia, né? Eu achei muito importante a Angélica fazer essa reflexão sobre... eu tenho que partir de um lugar, sim, eu tenho que fazer perguntas e começar a puxar o fio. E desse fio, vai me ajudar a puxar e aprofundar o fio. Uma leitura que eu fiz da Ana Maria Mauad, ela fala da intertextualidade, né? Que a fotografia, ela não vai falar por si só, né? Perguntas devem ser feitas e deve se entrelaçar com outros textos, com documentos, com entrevistas, né? Então, não é só ficar na fotografia, mas é essa intertextualidade que se deve buscar para fazer essa leitura, né, da realidade histórica ou da realidade atual, né, que se quer fazer. Uhum. Então, agora pegando uma situação bem concreta, a Giane, por exemplo, vai trabalhar com ilustrações, vamos dizer, vai pegar a literatura infantil e ver também a imagem. Mas eu estou dizendo também de que o próprio livro, né, a sua materialidade, depois a Josi pode falar um pouco disso também, que ela está analisando
um material produzido dentro do Proepo, e ela fez uma descrição densa desse material agora. Ele tem uma materialidade da onde eu parto. Eu quero concretamente o que ele traz. Ele me mostra. Ele tem dimensões, no caso ali ele tem páginas, ele tem, ele é feito em papel, capa dura, tudo mais eu posso descrever. Mas agora, passar dessa leitura superficial para um mergulho naquele material, por exemplo, ele tem ilustrações, quem fez, como foi o processo, e que iconografia está ali para a gente fazer uma análise iconográfica, né? Não só da iconografia, mas fazer um aprofundamento da leitura imagética, iconologia, agora já até me fugiu a palavra, né? São desafios que agora ela vai aprofundar, né? Sair da superficialidade para entrar, porque dali vai ter representações, por exemplo, da mulher pomerana, que tem a ver com o contexto. E aí tem um discurso que é um discurso imagético, que está ligado com um discurso verbal, que está no material, que ela vai fazer a ponte entre o verbal e o imagético. Assim, eu estou aqui explorando o material que a Josi está analisando, assim como a Giane depois também tem uma materialidade no livro, na literatura infantil que ela escolher, e vai aprofundar em termos de uma análise não só do discurso verbal, mas também do discurso imagético. Eu fiquei aqui pensando, o estudo da imagem, né, nesse contexto que Gerda propõe, ainda é uma novidade para mim, bem como o estudo da mediação, né, e considerando, né, o contexto de produção das imagens, vamos dizer assim, no meu caso eu vou analisar as ilustrações. Aí eu fiquei aqui pensando, até que ponto eu consigo diferenciar a estilística, né, do posicionamento político do ilustrador? Porque a minha concepção que eu tenho de analisar imagens é muito assim, bom, se, por exemplo, num determinado livro infantil, os personagens negros são mostrados de modo muito animalizados, enquanto personagens brancos têm uma construção muito bonita, com traços humanos mesmo, então talvez aquele tem todo um posicionamento político, né, para o ilustrador ter feito isso. Mas também, ao mesmo tempo, em algumas histórias, alguns ilustradores têm uma estilística própria. Então, uma dificuldade que talvez eu vou ter é de conseguir separar a estilística do posicionamento político. Eu não sei se eu estou viajando na minha pergunta, mas, assim, eu fiquei pensando um pouco nisso. Aí eu queria que a senhora falasse um pouquinho disso. Olha, como cada uma desses universos, cada uma dessas pesquisas é um universo, vamos dizer, uma particularidade, ela traz uma particularidade, a sua tem uma particularidade muito, assim, provocativa, né? No sentido de políticas afirmativas das relações étnico-raciais, e a produção de materiais e literatura infantil que tem um respeito com uma iconografia, para que a gente possa fazer uma iconologia, né? Iconologia mesmo, do material, para ver se, por exemplo, aí eu vejo sim, se a gente tiver fôlego e puder chegar a uma questão estilística, por exemplo, eu vejo muitas vezes a questão de uma afirmação de uma iconografia mesmo dentro dos materiais que traga
traços da cultura indiana, indígena, ou da cultura de culturas afro, e aí eu não sei, aí é preciso você trazer essa reflexão, porque ela acho que é bastante embrionária, ela está nova, até que ponto nós temos dentro desse material artistas negros fazendo a produção gráfica desse material, ou são interpretações, como você vinha fazendo no outro dia, uma reflexão com a gente, lá no outro grupo, de escritores brancos que fazem um movimento para se aproximar dessas políticas, mas ainda não conseguem chegar porque eles não fazem, eles não têm a condição da alteridade de estar na condição do outro, até mesmo não têm a vivência e as mediações dessas relações que fazem com que o seu discurso verbal e imagético tenha também essa marca, entendeu? Então, por aí, é um movimento mesmo, você tem que compreender que exercícios estão por detrás, né? Que sujeitos, né? Então, não é a caneta, não é mais aquele livro, tem sujeitos, através desse sujeito eu vejo, por isso que eles falam de atravessamentos, mas é porque realmente tem, né? Tem um autor, né, que a gente tem trabalhado na Alemanha, que também é bastante atual aqui, ele está produzindo materiais agora traduzidos já para o Brasil. Eu estava com ele lá, mas eu não consegui avançar nessa reflexão de trazê-lo para cá. Ele fala de fazer uma leitura, ele já não se respalda em Lukács, mas em Mannheim, para fazer análise da imagem, mas que também, vamos dizer, compartilha, Mannheim e Lukács compartilham em grande parte, tem muitos pontos de convergência na reflexão sobre a leitura imagética e estética. Então, ele vai falar de que, sim, temos uma leitura que atravessa o objeto e vai às suas relações sociais, no encontro do sujeito com outros sujeitos. Que sujeito é esse que produziu essa imagem e quais são as concepções e como é que o discurso dele faz transparecer também as concepções que fundamentam a sua própria vivência, né? A sua expressão plástica, estética, etc. Tá. É isso. Nesse mesmo sentido, o Josi, né? Aquele material tem uma identidade, porque ele tem a materialidade dele traz essas relações sociais, essa praxis impregnada, né? Alguém gostaria, Thalita? Gostaria de fazer mais um comentário? Consegue me ouvir? Vocês me ouvem? Sim. 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 Então, sobre a questão do conceito de mediação, eu acabei perdendo 10 minutinhos da aula, logo que a Márcia fez a interrupção, eu acabei não escutando. Não sei se, de repente, o que eu vou falar pode estar repetido. Mas lembrar que a questão da mediação, né, ela não se dá apenas por questão das pessoas. Uma coisa que a Gerda sempre frisa é que ela acontece também por meio dos objetos, né, dos meios, dos instrumentos. Então, vai muito além dessa ideia de meio. Então, só queria frisar esse ponto, assim, que eu acho que a gente precisa compreender que é um processo muito mais complexo, é um processo de superação mesmo, de ver que vai além das questões interpessoais. Eu estou aqui com o Martim no fundo, tá, gente? Então,
vocês escutarem um barulho de criança aí, é ele que tá brincando, tá assistindo a aula também. Então, acho que dentro das concepções de mediação, acho que o importante é entender que ela vai além do que esse processo de meio, ela perpassa essa questão dos instrumentos, e aí quando a gente pensa também, né, na Seavata, a gente também tem o Vygotsky, que vai abordar esse conceito, e é um conceito que ele traz para falar também sobre os processos de criatividade, né, como que isso ocorre no ser humano. Então, acho que a gente precisa, talvez, de um pouco mais de tempo para poder até levantar esses questionamentos e, de repente, trazer, acho que é uma sugestão aí, não sei se, porque a gente não tem mais tempo agora esse ano, mas de trazer aonde os pontos das nossas teses, das dissertações, eles dialogam com o conceito de mediação. Então, acho que seria bem interessante, acho que ficaria ainda muito mais claro, ficaria, de fato, muito mais concreto, se a gente tivesse a oportunidade de falar um pouquinho dos nossos objetos e aonde eles interagem com a questão da mediação. Muito bem lembrado, Thalita. Então, é um conceito que está no nosso grupo há muitos anos, né? A gente vem trabalhando, aprofundando. Hoje eu quis trazer essa reflexão aqui mais do campo da filosofia, embora não seja o meu campo forte, não, mas eu sabia que eu tinha que dizer assim, Hegel já falava disso. Nós não podemos pensar que a gente está com um conceito que está no cotidiano, que ele é tão simplório, que a gente tem que ir mais a fundo para entender a sua matriz histórica. E Marx se opõe à concepção hegeliana, mas avançam todos esses teóricos que, a partir de Marx, revisitam esse termo, por isso que ele é tão caro para todos né? Inclusive ele é muito bem aprofundado por Vygotsky, né? E não é só então o Vygotsky vai mais a fundo nele na questão da linguagem, é muito importante você destacar isso, né? O Benjamin é um outro teórico que vai muito a fundo na reflexão de mediação e na dissertação ou na tese da Lins, ai, meu Deus. Agora me fugiu, me desculpa aqui. Desculpa aqui, me deu um branco aqui total. Andréia, nossa querida Andréia, eu me deu um branco aqui. Ela vai explorar, então, não só em Benjamin, como também em Martim Barbeiro, né? Então, são muitos teóricos que nós podemos ir retomando. E é uma dissertação, acho que não lembro se é na dissertação ou na tese da Andréia, né, que tem esse conceito, e acho que na dissertação ou na tese também da Priscila Xisté, que fala também sobre a questão do conceito de mediação. Então, acho que para o nosso grupo, às vezes, para as meninas que talvez estão chegando agora, seria interessante ler essa parte dessas duas pesquisadoras do nosso grupo, porque elas falam, de fato, a nossa língua, né? Então, seria a Andréia Lins e a Priscila Xisté, que abordam, assim, de uma forma muito redondinha esse conceito. Acho que é bem interessante, porque elas vão nesses autores que vão abordando. Eu acho que Juber também faz isso bem, né, Juber? Embora ela vai mais a fundo na questão das memórias, mas eu acho que o conceito de mediação também já está sendo revisitado com frequência. Eu, assim, acho interessante a gente ter um cuidado para que ele não seja só um conceito que venha dizer assim, dentro de uma perspectiva intelectualizada, de dizer que eu domino ele, mas ele permeia a praxis. Muito bem. Um outro ponto, eu quero ler, não li ainda não. Uma outra questão, Gerda, é que a gente precisa
de fato compreender o conceito de mediação, porque o que tem se colocado em alguns congressos, eu escutei muito no seminário capixaba, as duas últimas versões, é que o conceito de mediação está ultrapassado. E aí, para a gente poder debater com esses colegas que falam que o conceito de mediação está ultrapassado, a gente, de fato, precisa entender o que é mediação, por que a gente ainda não utiliza o termo mediação, por que a gente, em quais perspectivas, em quais aspectos contextuais, conceituais, para a gente poder fazer esse argumento, porque a gente teve uma situação de uma moça que apresentava trabalho no seminário de arte, e eles falarem isso, e ela, como não tinha um conhecimento muito aprofundado, sabe, simplesmente aceitar e acatar que teria que ser mudado o conceito a partir daquele momento. Então, a gente, de fato, precisa ter esse conceito como um cerne nosso de conhecimento. Eu reforço aqui de que eu tenho mantido um certo exercício, né? Não sei se a gente consegue ser tão profundo, né? Porque eu não quero neologismos, assim, não quero começar com uma coisa que como se estivesse sendo feita só a partir de hoje, sem uma relação histórica, uma matriz, tendo essa reflexão das contradições do campo da educação. Ai, meu Deus do céu, eu quero esse menino! Que coisa mais linda! Tá, Thalita, você está onde, meu bem? Deixando aula, cuidando de criança. Mas você está... Martins? Tô em Domingos Martins ainda. Semana que vem a gente muda de vez para Ibatiba. Beijo. Ai, gente, mas isso aí tá muito fofo, tá muito fofucho. Olha a carinha dele, olhando para... sorridente. Que delícia. Gente, tá muito gostoso. O que você tá dando para esse menino, Thalita? Fala, já tô... O que esse menino tá comendo? Ele tá tão fofinho assim. Ele tem tudo que ele quer, papai e mamãe, é delícia. Ela tá Tá muito. Ei! Ele tá olhando pra gente. Aham. Tá, eu tô interessada nessas conversas aqui. Pois é, então, gente, deixo assim mesmo para visitação, para vocês todos olharem o material, e assim que nós tivermos o retorno aí do híbrido ou não híbrido, nós temos uma visita a fazer, né? Assim, vamos pegar uma van e vamos lá para Thalita. Isso, muito bem. Não me deixem sozinha em Ibatiba. Tá joia. Vamos fazer uma última rodada aqui, meu Deus. Tá? Deus abençoe. Coisa mais deliciosa. Eu vou ter que sair porque eu me comprometi em estar agora 18 horas em uma outra reunião. Não, a Cristina não é da Conselho. Tá bom? É o nosso teto. É só uma rodada assim para dizer um tchauzinho. Alguém gostaria de fazer um comentário final? Beijos. Não, eu... Até a minha defesa, gente. Obrigada por todos aí. Mas lá. Gerda, obrigada, foi ótimo. Beijo. Beijo, tchau. Beijo para todos, gente. Tchau. Foi ótimo. Até a próxima. Tchau, tchau. Beijos. Uhum.